E aqui, meus irmãos, em 1 Reis 18, 22, esse povo, meus irmãos, eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor. O povo, meus irmãos, tinha recebido tudo que você possa imaginar. Eles tinham recebido a palavra de Deus, que era a lei, os mandamentos. Eles tinham, meus irmãos, experimentado grandes manifestações de poder, de glória sobre a vida deles. Eles tinham presenciado, meus irmãos, você nunca, isso mesmo, que a gente pudesse imaginar isso mesmo, com a nossa capacidade humana. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, meus irmãos, quantas coisas de povo presenciou. E o que acontece? Esse povo, meus irmãos, eles chegou um momento que eles tinham esfriado, eles tinham abandonado a Deus, né? Os preceitos, os mandamentos de Deus. Eles tinham, meus irmãos, eles tinham seguido a ídolos, conhecidos como Baal, ídolos que não adoravam, não glorificavam a Deus. Esse povo teve um rei idólatra chamado Acabe. Acabe, meus irmãos, sendo um líder político deles. Acabe, meus irmãos, e quem estabelecia, né, as regras ali em Israel. Acabe, meus irmãos, abriu espaço ali para toda a idolatria, toda prática de pecado. E isso trouxe grandes consequências para o povo. Porque entenda uma coisa, olhe bem o que você vai ouvir hoje. A nossa vida com Deus, a manifestação de Deus na nossa vida, está, meus irmãos, pela nossa fidelidade a Deus. Pela nossa fidelidade a quem? A Deus. Esse povo, meus irmãos, eles não ouviam mais a voz de Deus. Esse povo, meus irmãos, não tinham mais o cuidado do Senhor. Por quê? Porque eles tinham abandonado o altar que eles adoravam a quem? Que eles adoravam a Deus. Havia um misticismo religioso em Israel. Quando, meus irmãos, alguns não tinham abandonado a Deus, eles adoravam a Deus e daqui a pouco eles adoravam a Baal. Eles faziam sacrifício de oferta a Deus, daqui a pouco eles faziam sacrifício de oferta a quem? A Baal. Deus, meus irmãos, não divide a glória dele. Diga, Deus não divide a sua, Deus não divide a sua glória. Isso mesmo. Eu não posso servir a Deus e a Baal. Quem é Baal hoje, meus irmãos? Baal é o sistema desse mundo corrompido. Baal é o sistema deste mundo corrompido. Na época, havia, meus irmãos, ídolos e sacerdotes que representavam Baal. Na época existiam sacerdotes. Que representavam a Baal. Hoje, meus irmãos, Baal é o sistema deste mundo.
É o sistema corrompido. É o sistema, meus irmãos, pecaminoso. É o sistema, meus irmãos, imoral deste mundo. Tudo, meus irmãos, que Israel, meus irmãos, vivia na época. Corrupção, misticismo, imoralidades. Isso mesmo. Era o que o povo vivia na época. E esse povo, meus irmãos, estava ausente do quê? Eles estavam, meus irmãos, ausentes da presença de Deus, distante. Até que se levanta um profeta chamado Elias, um homem valente, levantado por Deus, para denunciar o pecado de Israel, denunciar a idolatria, denunciar, meus irmãos, a corrupção que havia em Israel, denunciar o rei que tinha, meus irmãos, corrompido os princípios de Deus naquele lugar. E Elias, meus irmãos, se levanta, se denuncia Acabe, que era o rei da época. Acabe, meus irmãos, que casou com uma idólatra, conhecendo a Deus. Acabe conhecia os princípios de Deus, conhecia o Deus de Israel. Mas, meus irmãos, pelo seu coração, pela sua ganância, pelo poder, ele, meus irmãos, vai e casa, meus irmãos, com uma idólatra chamada Jezabel. Tudo pelo poder, tudo, meus irmãos, pela glória terrena. Isso foi o fim, meus irmãos, de Israel. Isso foi o fim, meus irmãos, do reino de Acabe. Isso que ele fez. Elias se levanta e denuncia a idolatria. Elias se levanta e diz que não haverá chuva durante 3 anos e meio em Israel. Elias se levanta e abomina a vida que aquele povo estava vivendo. Isso mesmo. Que não agradava a quem? Que não agradava a Deus. Depois que Elias denuncia, ele, meus irmãos, começa a ser perseguido, julgado de morte. Passou durante os 3 anos e meio que não chovia, Elias passou foragido, porque, meus irmãos, dentro de Israel não havia, meus irmãos, uma caverna, um buraco que não tivessem procurado Elias para o matar, porque ele tinha profetizado contra a corrupção, a imoralidade e a idolatria que estava naquele lugar. Passando os 3 anos e meio, Elias volta, segundo a palavra de quem? Segundo a palavra de Deus. E quando Elias volta, foi algo, meus irmãos, que trouxe esperança e ao mesmo tempo medo. Por quê? Porque, meus irmãos, não havia chuva em lugar nenhum. Os animais estavam morrendo. O povo vivendo em uma escassez muito grande. E quando Elias volta, a primeira coisa que ele faz, meus irmãos, foi se encontrar-se com Acabe, que era o rei de Israel. E disse: Acabe. Primeiro Acabe acusa Elias, dizendo que ele era o responsável por tudo que estava acontecendo. Diz: olha, tu és o responsável pelo que nós estamos vivendo. Acabe o acusa. Elias disse: não, eu não sou o responsável. Tu e a tua casa é o responsável. Fazendo uma referência a Acabe e a Jezabel. Porque levaste o povo à
à idolatria, ao pecado. Isso mesmo. E Elias disse: mas para que tudo fique certo, chama o povo e chama os profetas de Baal, em quem vocês adoram, servem, se prostram e subam, lá no Monte Carmelo, porque no Monte Carmelo há de se manifestar quem é Deus, se é o Deus de Israel verdadeiro, ou se os Baalins, que é o Baal que vocês servem, são deuses de verdade. E aí, meus irmãos, é um grande desafio em Israel. Milhares e milhares de pessoas, meus irmãos, sobem ao Monte Carmelo. Não é, meus irmãos, 1.000 pessoas, nem 2.000, nem 3.000. É centenas de milhares de pessoas. É muita gente, muita mesmo. E o povo sobe o Monte Carmelo, esse mesmo. E o povo, meus irmãos, estava sofrido, porque quando o povo está sofrido, o povo se torna até corajoso, não é verdade? Quando o negócio está apertado, até o frouxo fica corajoso, né? Aí, meus irmãos, o povo estava tão triste, numa batalha tão grande, não havia chuva, os bichos morrendo, o povo com fome, com sede. Quando se apresentou-se aquele que profetizou que não ia chover, dizendo que subisse ao monte, o povo subiu com força lá para cima. E Elias disse também: manda também chamar os profetas de Baal, aqueles, isso mesmo, que levam o povo à corrupção, ao pecado, à idolatria. Baal, meus irmãos, representa o sistema diabólico. Isso mesmo. O sistema deste mundo é Baal. Por quê? Porque distancia as pessoas da presença de quem? Da presença de Deus. Isso mesmo. O sistema deste mundo é contra a santidade, é contra os princípios de Deus, é contra a palavra de Deus. E Elias, meus irmãos, diz: olha, subam lá em cima, porque lá nós iremos ver quem é Deus. Se é o Deus de Israel, o qual eu sirvo, ou os Baalins, a quem vocês se prostraram e abandonaram Deus verdadeiro. E ele diz: lá nós vamos fazer um clamor, um desafio. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Aquele que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Agora imagine, de um lado, um homem sozinho, do outro, meus irmãos, lado, só de Baal eram 450 profetas. De Azerá, que era outro ídolo, eram mais 400. Aí já soma 850. De um lado um homem, de outro 850. E ao redor, meus irmãos, todo aquele povo ali querendo ter uma resposta. Isso mesmo. Querem ter o quê? O povo querendo ter uma resposta. E Elias propõe ali um desafio, né? Ele diz: olha, vocês oram os ídolos de vocês, vocês pedem aos ídolos de vocês, fazem os sacrifícios de vocês. Se o ídolo ou os ídolos de vocês responderem, é Deus, é o Deus verdadeiro. Se o meu Deus, Elias diz, me responder,
Só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E o de vocês é uma farsa, é uma mentira, é um engano. E assim, meus irmãos, todo o povo disse: é boa esta palavra. O povo agora queria ver, meus irmãos, o desafio. O povo queria ver, meus irmãos, agora quem é o Deus verdadeiro. O povo agora estava, meus irmãos, destemido, querendo ouvir a voz de quem? De Deus, e saber e conhecer o Deus verdadeiro. E o que acontece? Os profetas de Baal, eles preparam o altar deles, né? Os profetas de Baal, eles preparam o altar, fazem ali o sacrifício deles, né? Que é um bezerro ali, como oferta a Baal. Isso começou de manhã até a tarde, até meio-dia. E os profetas de Baal, meus irmãos, começaram a clamar, pedir a Baal, pedir os ídolos deles que respondessem com fogo, que nos ouvissem. E passou um tempo e nada acontecia, e eles começavam a gritar, pedir: Baal, responde, e nada acontecia. Chegou um momento que eles começaram a se cortarem com facas, e derramavam o sangue deles e clamavam, pedindo que Baal o quê? Que Baal respondesse. E nada aconteceu. De manhã chegou meio-dia e nada aconteceu. Elias tirou onda deles, disse: Baal pode estar dormindo, ou está fazendo outra coisa, ou passeando. Estou lendo. Por que não responde vocês? Por que não responde? E não aconteceu nada, meus irmãos, com aqueles homens ídolos, profetas de Baal, nada. Até que chegou a vez, meus irmãos, de Elias. No versículo 30 diz, do capítulo 18: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava o quê? Pronto. Reparou o altar do Senhor, que estava o quê? Que estava quebrado. Quando chegou a vez de Elias, ele chama o povo para perto e restaura o altar do Senhor, que estava o quê? Que estava quebrado. O altar de Deus, meus irmãos, na nossa vida, é o nosso relacionamento com quem? Com Deus. Havia relacionamento desse povo com Deus? Não havia. Havia misticismo, idolatria, pecados, tudo que você possa imaginar.
Mas, meus irmãos, não havia adoração ao único Deus de Israel. Não havia, meus irmãos, fidelidade daquele povo ao Senhor. Quando, meus irmãos, muitos desse povo aqui não tinham abandonado a Deus, havia um misticismo, como eu falava para você. Eles iam lá fazer uma oferta para Deus, sacrificar e cultuar a Deus, mas quando eles desciam, eles iriam adorar quem? Eles iriam adorar Baal. Deus não divide a glória dele com quem? Com ninguém. Deus, ele é ciumento. Deus, ele é o quê? O Senhor, ele é ciumento. Ele quer, meus irmãos, a nossa vida totalmente rendida a quem? Totalmente rendida a Ele. Amém, meus irmãos? O Senhor quer a nossa vida totalmente rendido a Ele. Quando não havia isso mesmo, quando não havia, meus irmãos, um desvio totalmente, havia esse misticismo. No versículo 30 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava o quê? Que estava quebrado. Elias restaurou o altar dele, do Senhor que estava quebrado. Uma pergunta, meus irmãos: como está o altar da sua vida com Deus? Como está o altar? A fidelidade, a compromisso com Deus? A entrega sua ao Deus Todo-Poderoso? Ou você está como o povo de Israel? Isso mesmo. Quando aquele povo, meus irmãos, não tinha se entregado totalmente à cultura de Baal, eles, meus irmãos, sacrificavam a Deus quando desciam, sacrificavam a Baal. Vou dizer uma coisa para você, meus irmãos: quer viver algo extraordinário na sua vida? Seja fiel totalmente a quem? Seja fiel totalmente a Deus. Não se corrompa ao sistema babilônico deste mundo. Não ceda à pressão corrupta e moral deste mundo. Isso mesmo. Seja fiel ao Deus Todo-Poderoso e à sua santidade. Suporte e mantenha o seu altar em pé diante de quem? Diante de Deus. Amém, meus irmãos? Esse povo estava ausente, não havia manifestação de Deus. Deus não ouvia as suas orações, Deus não recebia as suas ofertas. Deus, meus irmãos, não tinha compromisso com aquele povo, desde o dia que eles quebraram, abandonaram a fidelidade deles com quem? Deles com Deus. Agora, tinha algo que Deus tinha deixado com eles. No dia que eles se arrependessem, se voltassem para o Senhor, meus irmãos, os perdoaria, os restauraria e fazia, meus irmãos, eles viver algo novo da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Deus, meus irmãos, a ninguém despreza. É tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho
Jesus. Para quê, pastor? Para, meus irmãos, restaurar o altar quebrado. Para restaurar o altar o quê? Quebrado. E esse altar, meus irmãos, é as nossas vidas. É aquela pessoa, meus irmãos, que está ferida, machucada, que está, meus irmãos, manchada por esse mundo. Quando ela se entrega-se a Cristo, o Senhor o restaura, o levanta, o cura, o sara, o perdoa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem quer viver, meus irmãos, algo novo de Deus? Quem quer viver? Aqui é pela fé, meus irmãos. Se você crê, você vive. Amém? Quem quer viver, meus irmãos, algo novo de Deus? Seja fiel, meus irmãos, à palavra de quem? Palavra de Deus. Diz: Senhor, eu quero restaurar o altar da minha vida. Você quer o quê? Restaurar o altar. Versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Para você ver, meus irmãos, que o altar representava a vida daquele povo. É tanto que quando Elias foi restaurar o altar, ele tomou 12 pedras. Por que 12 pedras? Porque cada pedra representava uma tribo. Aquele povo era formado por 12 tribos, representando os 12 filhos de Jacó. Quando Elias foi restaurar o altar, ele tomou 12 pedras, representando, meus irmãos, as 12 tribos, que era a totalidade daquele. Representando que o que estava em ruína era a vida daquele povo com quem? Era a vida daquele povo com quem? Era a vida daquele povo com Deus. Amém, meus irmãos? E com aquelas pedras edificou o altar em nome de quem? Em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Elias agora restaurou o altar, pegou o novilho e botou em cima do altar, sacrificou o novilho, que era a oferta ali para Deus. No versículo 36 diz: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de quê? E de Israel, que é Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus. Aonde? Que tu és Deus. Quando Elias, meus irmãos, restaurou o altar, ofereceu o sacrifício a Deus, ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, dizendo: ó Senhor, ó Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Israel, manifesta-te hoje e fique sabido aqui que somente o Senhor é Deus. Manifesta-te aqui para que somente isso saibam que o Senhor é o quê? É Deus. De repente os céus se abriram e desceu, meus irmãos, fogo dos céus do altar do Senhor e consumiu, meus irmãos, o holocausto, a oferta ali. O povo caiu, meus irmãos, prostrado, chorando, clamando, se arrependendo, chorando os seus pecados, reconhecendo que tinham abandonado a Deus e dizendo:
só o Senhor é o Deus de Israel. Que somente Deus era o quê? Era o Senhor. Que os Baalins, que Baal era uma mentira, Baal era uma farsa e um engano, Baal, meus irmãos, era a corrupção que estava ali, meus irmãos, levando eles ao pecado, a se distanciar-se de quem? Se distanciar-se de Deus. Amém, meus irmãos? E aquele povo, meus irmãos, clama agora pela presença de quem? Pela presença de Deus. O interessante aqui, meus irmãos, é que antes do fogo cair, o profeta restaurou o quê? O profeta restaurou o altar. Antes do fogo cair, o altar foi o quê? Restaurado. Tome isso para a sua vida hoje. Antes de você viver muita coisa, o altar precisa ser o quê? Restaurado. Antes de você ver muitas coisas, muitos projetos, é preciso que o seu altar seja o quê? Restaurado. Isso mesmo. É preciso que o seu altar seja restaurado. Amém, meus irmãos? Que haja, meus irmãos, fidelidade total na nossa vida com quem? Com Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Quando ele restaura o altar, Elias sacrifica o bezerro ali como oferta. Agora ele ora a quem? Ele ora a Deus. E o fogo dos céus desceu. O fogo dos céus desceu. Fogo dos céus desceu. Amém, meus irmãos? Isso aqui é muito maravilhoso. Meus irmãos, se esta nação, este povo, ou nós como igreja restaurar o altar, nós iremos viver, meus irmãos, tanto milagre, tanto poder, tanta manifestação, tanto fogo do Espírito, que nós, meus irmãos, iremos ficar como quem sonha. Diga glória a Deus. Para viver, meus irmãos, milagres, para experimentar, meus irmãos, o poder de Deus, o fogo do Espírito, é preciso restaurar o altar. É preciso, meus irmãos, restaurar o altar. E o que é, pastor, restaurar o altar? É arrependimento. Arrependimento. É, meus irmãos, consertar alguns caminhos. É, meus irmãos, a gente vê, meus irmãos, aquilo que não agrada a Deus e alinhar a nossa vida. É a gente colocar a nossa vida diante de Jesus Cristo. É a gente, meus irmãos, não ceder a Baal deste mundo, mas permanecer fiel ao Senhor. Quando todo mundo, meus irmãos, está prostrado diante do mundo, nós estamos prostrados diante do Deus todo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quando o fogo caiu dos céus, o povo viu, meus irmãos, que os 850 profetas de Baal e de Azerá eram uma mentira, era um engano. Uma pessoa que experimenta o poder de Deus, que restaura o altar, ela irá ter uma intimidade tão profunda com o Espírito Santo, que ela vai ver que este mundo é um engano, que este mundo é uma mentira, que só leva à perdição, que só leva, meus irmãos, à desgraça, e não traz nada de benefício para a sua vida.
Amém, meus irmãos? Jesus te chama para restaurar o altar. Quem quer restaurar o altar aqui? Quem quer? Está fraco demais. Diga, Senhor, quero ver o teu fogo queimar sobre esse altar aqui. Eu quero que esse altar esteja de pé para glorificar o teu nome. Eu quero experimentar o teu poder. Diga, eu quero ser teu amigo, Senhor, para andar contigo dia e noite, noite e dia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sabe o que o povo fez, meus irmãos, quando o fogo caiu? O povo, meus irmãos, foi lá e matou todos os profetas de Baal. Porque o povo viu que Baal estava enganando eles. Que Baal era uma farsa, era uma mentira. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes as pessoas, meus irmãos, elas querem insistir, meus irmãos, com Baal. Isso não existe. Se Jesus te chamou, se Jesus se manifestou na sua vida, tire e abomine tudo aquilo que te distancia da presença de quem? Da presença de Deus. Tire isso que está te afundando, isso, distante da presença. Ah, pastor, uma coisa tão besta. Isso mesmo. Não importa, meus irmãos. Pode ser besta como for. Se te distancia da presença de Deus, é Baal. Se te contamina diante da presença santa de Deus, é Baal. Isso mesmo. É Baal, impede de você viver o sobrenatural de quem? De Deus. E você tem que ser firme, porque Elias, para se levantar, meus irmãos, em Israel e combater Baal, ele teve que ser ousado e valente, porque meus irmãos, 3 anos e meio procuravam ele para o matar. Isso mesmo. Depois que o fogo caiu dos céus, ainda procuraram ele para o matar, mas Elias não se curvou para Baal. Elias mostrou o poder de quem? Mostrou o poder de Deus. E olha que ele é um homem, meus irmãos, sujeito. A Bíblia diz que as mesmas fraquezas que eu e você. A Bíblia diz, meus irmãos, em Tiago, que Elias é um homem mesmo sujeito, a mesma fraqueza, a mesma fraqueza. Alguém diz, pastor, mas Elias era Elias. A Bíblia deixa claro lá em Tiago. Elias é um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Pois então, meus irmãos, não podemos criar nenhuma desculpa. Esse é o mesmo. Porque a mesma carne que ele tinha, eu e você tem. A mesma fraqueza que ele tinha, eu e você temos. Mas ele se levantou e não aceitou esse mesmo. Jesus, ele está te chamando para te levantar, para você se levantar, para você restaurar o seu altar, para você consertar a sua vida e experimentar o fogo, o poder de Deus sobre a sua. Aleluia! Amém, meus irmãos? Para você experimentar o poder dele sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E quando o fogo caiu, o povo, meus irmãos, pega os profetas de Baal e matam. Isso mesmo. Aquilo que está te distanciando de Deus, põe fora. Joga fora. Tire tudo aquilo que pertence ao sistema podre desse mundo e decida isso mesmo, santificar o altar da sua vida para quem? Para Deus. Amém? Pastor, vou pagar um preço alto. Isso mesmo.
sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Quem se curva a este mundo não pode ver, meus irmãos, o poder de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Mas não importa quem está no mundo, se reconhecer e se prostrar e se voltar para Deus, Ele, pelo seu Filho Jesus, perdoa os seus pecados, restaura a sua vida, e você recebe uma nova vida e tem uma nova história agora com Deus. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Está fraco demais, não? Amém? Amém? Rapaz, se você sai daqui hoje, isso, e você não sai certo para ver o poder de Deus se manifestar na sua vida, eu vou ficar triste. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero que você chegue para mim assim, pastor, eu estou vivendo um tempo de tanto poder, de tanto milagre, é tanto poder e agir de Deus. Eu estou numa batalha, mas Deus está trabalhando em meu favor. Amém? Estou na batalha, mas eu estou fiel no meu relacionamento, na minha aliança com quem? Na minha aliança com Deus. Vou dizer uma coisa para você: se o seu altar estiver de pé, estiver restaurado, fique em paz. Não ligue com as aflições, com as lutas, com os problemas. O importante é o altar estar de pé. O problema, meus irmãos, é que o altar está rachado. Aí, meus irmãos, vem as lutas. Aí, meus irmãos, vem o medo. Aí, meus irmãos, qualquer seca te mata. Ou te deixa balançado isso mesmo. Mas se o seu altar, meus irmãos, está de pé, pode vir o que for, meus irmãos, que você está ciente que Deus ele está cuidando de quem? Deus ele está cuidando de você. Isso. Por que, meus irmãos, o povo ficou doido, desesperado? Porque o altar deles estava quebrado. Elias, meus irmãos, quando veio a seca, Deus disse: Elias, vai lá para a fonte de Querite, porque eu já ordenei aos povos que ali te sustentem com pão e carne. Por quê? Os corvos sustentavam ele no deserto com pão e carne, porque havia, meus irmãos, fidelidade. O altar dele estava fiel a quem? A Deus. Porque o povo estava desesperado, porque o altar deles estava o quê? Quebrado. A fidelidade, a aliança deles com Deus, meus irmãos, estava quebrada. Se o seu altar está de pé, meus irmãos, não importa a seca, não importa a crise, não importa nada, Deus ele está cuidando de quem? De você. Até, meus irmãos, quando você ou eu estiver como Elias, diz assim: Senhor, me mata logo, eu não aguento mais. Deus envia anjos para te servir com pão e água no deserto. Amém, meus irmãos? Até quando ele caiu prostrado, eu não aguento mais, tira a minha vida. Deus disse: Elias, levanta. Quando ele acordou, meus irmãos, os anjos estavam ali com pão e água para o servir. Porque Deus estava cuidando dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor possa cuidar de nós, até nos momentos mais difíceis. Mas uma coisa é certa: que o nosso altar esteja restaurado. Diante de quem? Diante de Deus. Em meio, meus irmãos, ao mundo corrompido, ao mundo rachado, Deus ele quer olhar para a sua vida e ver o seu altar de pé diante dele. Amém? Não faça concessão, não faça acordo, isso mesmo. Não concilie com nada que é distante, que corrompe a santidade e a sua fidelidade com quem? Com Deus. Amém, meus irmãos? Crie relacionamento, intimidade, comunhão com Deus Todo-Poderoso. Deixe o Espírito Santo queimar no seu coração com poder. Amém? Glória a Deus. Pastor, vou enfrentar uma luta quando eu sair daqui. Mas enfrente e
mantenha o seu altar fiel, porque Deus ele estará cuidando de quem? Deus ele estará cuidando de você. Isso mesmo. Entenda uma coisa: aquele que enfrenta batalhas, lutas e mantém o seu altar de pé, esse vai experimentar o agir e a manifestação de Deus na sua vida. Mas aquele que se curva-se às pressões, aquele que se curva-se ao sistema desse mundo, aquele que cede e sumeja no meio das aflições, essa pessoa, meus irmãos, ela vai, meus irmãos, perder a manifestação, o agir de quem? De Deus. Glória a Deus. Vai ver, meus irmãos, o fogo queimar, o poder se manifestar e coisas grandiosas acontecer. Glória a Deus. Quem vir vai acontecer, vai receber, coisas grandes vai acontecer. Amém? E quem não vir, eu vou dizer que pena, vai perder o poder. Amém? Amém, meus irmãos? Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque daqui a pouco, meus irmãos, Santa Cruz não vai querer vir para cá, vocês estão contra. Amém? Quem acredita nisso aí? Amém? Glória a Deus. Mas é para glorificar o nome de quem? O nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Amém? Glória a Deus. Está gravando ainda, né? Tá? Quero agradecer a todos aqui que nos acompanham. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Tá? Nos ajude, seja um semeador desta obra, em nome de Jesus Cristo. Seja um semeador. Cada oferta, cada semente que chegar aos irmãos até a nossa igreja vai ser muito útil para que possamos cumprir o propósito da palavra de Deus, pregando em todos os lugares. Seja um semeador e Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus te abençoe, tá? Eu vou terminar aqui o culto com os irmãos. E um dia você vai estar aqui conosco, se Deus quiser, não importa o lugar. Se você crer, você vem aqui. Amém? Ou nós vamos aí, né?